Muito bem. Amados, nós estamos trabalhando na igreja nesse ano de 2017, dentro de um tema geral do ano, que é acertando o alvo, avançando para o alvo. Esse é o nosso grande desafio, é acertar o alvo da vontade de Deus. Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a tua casa? Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua família? Você já tem descoberto da parte de Deus o que Ele deseja para você? Amém? Amém. Então procure isso. Se você não descobriu ainda, procure e busque de Deus. Dentro desse tema, nós estamos conversando sobre discípulos de Jesus. Tá? Nós aprendemos aqui que no Novo Testamento, uma das palavras que mais tem a ver com as pessoas que seguem a Jesus, a palavra que mais tem a ver com aquelas pessoas que caminhavam por Jesus são os discípulos. E nós já vimos aqui que há uma grande diferença entre ser membro de uma denominação, de uma igreja, e de ser discípulo de Jesus. O membro de uma associação, ou de uma congregação, ou de uma igreja, é alguém participante, ativamente, ou pelo menos deveria ser ativamente, daquele corpo ou daquela instituição. Mas o discípulo, ele vai um pouco mais além. Um pouco mais além. E eu queria que você pegasse aí o seu papelzinho, a sua caneta, para você anotar os versículos bíblicos. Nós temos lugares para sentar também, né? Então, se você sentir a vontade para sentar, pegar a sua caneta, pegar a sua Bíblia, você que não trouxe Bíblia, pega a sua Bíblia aí, tá bom? Se não, apesar de que nós vamos ler vários textos bíblicos aqui, então pega a caneta e anote, né? Tá bom? Certo, irmãos? Vamos lá então. Essa é a terceira parte dessa conversa que nós temos tido sobre as características de um discípulo. E no Novo Testamento existem 3 palavras no original que a Bíblia foi escrita, no original do Novo Testamento, que o original é o grego. Existem 3 palavras que caracterizam ou que mostram o que significa de fato ser um discípulo. A primeira palavra tem a ver com seguir a Jesus, ou seguir alguém, ou seguir um projeto, ou seguir um propósito, ou seguir uma visão. Essa é a primeira palavra. Então, ser discípulo significa seguir algo ou alguém. Seguir algo ou alguém. E seguir a Jesus tem a ver com uma nova perspectiva de vida, uma nova direção de vida. Por exemplo, eu estava caminhando segundo o meu coração, segundo a minha vontade, segundo os meus projetos. Eu tinha sonhos, eu tinha objetivos. Você tem sonhos e objetivos. E um dia você entregou sua vida a Jesus e você se tornou discípulo de Jesus. Olha para mim. Olha para mim. Você se tornou discípulo de Jesus. O que foi que aconteceu com Pedro? O que foi que aconteceu com aqueles discípulos? Jesus diz: venham para mim. Venham até mim. E quando eles foram até Jesus, eles tiveram uma nova direção de vida, uma nova perspectiva de vida. Eles caminhavam dentro de um projeto humano, agora eles entram dentro de um projeto divino, perspectiva de vida. Um novo dirigir de Deus, é seguir. Ser discípulo significa seguir como Mateus. Mateus estava lá trabalhando, na correria do trabalho, Jesus passando onde ele estava, disse assim: Mateus, siga-me. E o que ele fez? Ele tomou uma nova direção na vida dele. Seguir Jesus é ter uma nova perspectiva de vida. Isso é seguir Jesus. É não mais dividir a nossa vida entre secular e religiosa. Não existe isso para o discípulo de Jesus. Não. Quando eu entro aqui na igreja, a minha vida é espiritual. Quando eu saio da igreja, a minha vida é secular. Não existe isso. Nós, discípulos de Jesus, é aquele que manifesta o poder de Jesus onde quer que ele esteja e onde quer que ele caminhe. Ele é um discípulo do Senhor Jesus.
Mas outra palavra que caracteriza discípulo é aprendiz, é o aluno. É uma outra palavra que tem a ver com ser discípulo, aluno ou aprendiz, como em Mateus capítulo 10, versículo 1 e Mateus capítulo 11, versículo 1. Deixa claro isso, que Jesus chamou algumas pessoas para estarem junto com Ele, e no ato de estarem junto com Ele, Ele começou a ensiná-los. Aliás, o ministério de Jesus, a grande base do ministério de Jesus, a maioria do tempo que Jesus passou na terra, Ele passou ensinando. Você vai ouvir muito esse verbo, ensinar. Jesus ensinava as multidões. Jesus explicava e ensinava os discípulos. Então, todo aquele que se diz discípulo de Jesus precisa ter o coração ensinável, pronto a aprender de Jesus. Mas tem outra palavra que significa também, que tem a ver com o discipulado, que é a palavra imitação, imitar. Sabe aquela criança, quando ela começa a crescer e desenvolver, e quando ela começa a imitar o paizinho, né? O pai, ela está ali do lado do pai e ela começa a imitar, fazer as coisinhas que o pai faz, ou as coisas que a mãe faz. Volte e meia, você vai encontrar ela calçando o sapato do pai, andando lá com aquele sapatão em casa, ou o sapato da mãe, né? Então é aquele período de imitação. Então ser discípulo de Jesus é ter uma nova perspectiva de vida, de seguir e caminhar no outro trajeto com Jesus. Ser discípulo de Jesus é estar pronto a aprender com Jesus. E ser discípulo de Jesus é tentar e lutar e pedir a graça de Deus para imitar a Jesus. Nos seus passos, o que faria Jesus? Aquele filme antigo e aquele livro antigo, né? Nos meus passos, nos seus passos, o que faria Jesus? É ser parecido com Jesus. É muito semelhante à palavra cristão, que significa um Cristo em miniatura, um Cristo pequeno, um pequeno Cristo. Isso significa, de fato, ser discípulo de Jesus. Essas três palavras caracterizam isso. Não é caminhar com Jesus como Pedro fez. Na hora da luta e na hora da agonia que Pedro caminhava seguindo a Jesus, mas ele seguia Jesus de longe. E a gente sabe o que aconteceu. Porque quando nós seguimos a Jesus de longe, quando o nosso coração está dividido, e nós começamos a seguir o Senhor de longe, certamente nós cairemos, certamente nós esfriaremos. Pedro começou a seguir de longe, e a Bíblia diz que Jesus estava sendo levado para ser preso, e ele está lá com medo, seguindo Jesus de longe, e ele senta junto de uma fogueira, próximo a um grupo de pessoas, e ele começa a ser questionado sobre Jesus. E Mateus diz que no primeiro momento Pedro disse: eu não conheço esse homem. No segundo momento Pedro disse com juramento: eu não conheço esse Jesus, jurando. No terceiro momento Pedro xingou e jurou, dizendo que não conhecia Jesus. Olha a escada, olha o degrau para baixo, né? Pedro não só negou Jesus, dizendo que não conhecia, como Pedro disse: eu não conheço, jurando. E Pedro disse: eu não conheço, jurando e xingando. Foi um grau de descida espiritual terrível na vida de Pedro, porque Pedro seguia a Jesus de longe. Está o nível do seu seguir a Jesus. Você está pertinho de Jesus, você está querendo Jesus, você está seguindo Jesus de perto. Agora nós vamos ver algumas características dos discípulos de Jesus. Eu falei do significado do nome discípulo. Mas características, a primeira delas aqui, nessa sequência, está em Mateus capítulo 12, versículo 1. Se você está sem Bíblia, você pode ler aqui atrás, Mateus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas se vós soubesseis o que significa, disse Jesus, versículo 7, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero, e não holocaustos ou sacrifícios. O discípulo de Jesus, uma das características do discípulo de Jesus é quebrar paradigma. O que é isso, pastor? Paradigma? Paradigma é algo que é estabelecido
culturalmente. Foi o que aconteceu e que tem acontecido no meio das missões entre os índios, por exemplo, no Brasil. Por que a FUNAI no Brasil está lutando contra os missionários para que a palavra de Deus não entre mais em algumas tribos indígenas? Por quê? Porque existem algumas tribos indígenas no Brasil que eles promovem o infanticídio. O que é isso? Se uma criança nascer com alguma deficiência, seja no dedinho dos pés, no dedinho das mãos, mãozinha mirrada, alguma situação de deficiência, os índios têm algumas tribos no Brasil que o pai toma a posição de pegar o seu filho que nasceu com aquela deficiência, abrir uma cova e enterrar o seu filho vivo. Porque na cultura deles, eles imaginam assim: esse é o mau espírito que visitou essa tribo. E se a gente não fizer isso, esse mau espírito vai espalhar coisas mais em toda a tribo, entre as famílias, e isso vai continuar acontecendo muito mais. Imagina que absurdo. O pai enterrar o seu filho vivo, como um ato de fidelidade à sua tribo. Mas quando o Evangelho entra numa situação dessa, o Evangelho que traz a vida, o Evangelho que traz a paz, o Evangelho que traz a libertação, ele vai quebrar um paradigma, uma cultura, um costume, uma ideia. Porque a palavra de Deus é uma espada, a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, e ela vai gerar e vai mudar, vai trazer realidades diferentes nos corações. Por isso, o discípulo de Jesus, com a autoridade de Jesus, com a unção de Jesus, com a glória de Jesus, com a graça, com a capacitação do Espírito de Jesus, ele entra em situações para mudar a realidade. Porque essa cidade sempre é assim mesmo. Porque fulano sempre é desse jeito. Porque esse não muda mais. E quando o Evangelho entra, ele muda. Quando o discípulo ousado de Jesus prega o Evangelho acreditando, crendo, e eu já falei isso aqui e vou continuar repetindo, no dia que eu parar de acreditar que Deus pode mudar a história de alguém, eu paro de pregar a Bíblia. No dia que eu acreditar que as pessoas podem mudar, que elas devem ter oportunidades para mudar, que elas devem ser abraçadas quando elas desejam mudar, no dia que eu parar de pregar e de crer nisso, né, eu tenho que parar de pregar a palavra de Deus, porque o Evangelho traz mudança. É o poder de Deus para mudar realidades. É o poder de Deus para mudar vidas, para mudar histórias. Se nós fôssemos abrir espaço aqui, quantas histórias do Evangelho, quantas histórias maravilhosas que o Evangelho entrou na sua vida, entrou na minha vida, mudou a perspectiva, mudou a história, tem mudado as realidades. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Você crê no Evangelho? Você crê no poder de Deus? Você é um discípulo que acredita? Interessante, porque o texto que eu li, que nós lemos aí, é um texto que os discípulos estão caminhando, eles estão com fome, e eles passam no local, e eles pegam algumas espigas para comer, e os religiosos da época dizem: olha, os teus discípulos estão fazendo errado, Jesus. E Jesus disse: não, vocês não estão entendendo, vocês são muito focados na religiosidade. Vocês estão presos a algumas tradições, algumas situações, mas eles não estão fazendo nada demais, porque na verdade o que eu quero é misericórdia e não sacrifício. O culto que agrada a Deus é o coração quebrantado. O culto que agrada a Deus é o espírito contrito. O culto que agrada a Deus é um coração aberto para Deus e para a sua ação, manifestação. Mas existem outras características de um discípulo de Jesus. E a segunda delas aqui na sequência é Mateus capítulo 12, versículo 48, que diz assim a palavra de Deus: porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis a minha mãe e eis os meus irmãos. Um discípulo de Jesus, ele entende que ele tem uma outra família. Ele não tem apenas a sua família sanguínea, de sangue, de nome, de sobrenome. Ele não carrega apenas o DNA e uma herança de nome ou de sobrenome. Mas a partir que ele entrega a sua vida a Jesus, ele faz parte da família de Jesus, da família de Deus, da família da igreja.
E uma família tem que se blindar, uma família tem que se amar, uma família tem que se cuidar, uma família não pode malhar um ao outro, uma família tem que abraçar um ao outro, uma família tem que estar irmanados numa só fé, num só batismo, como diz a Bíblia, numa só fé e numa só esperança. Numa só esperança. Jesus falou para um grupo de pessoas que falaram assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele falou: ó, quem é minha mãe e meus irmãos? São esses aqui que fazem a vontade do meu Pai. Então, quando você se torna discípulo, você se torna parte de uma família. Você se torna parte de um todo, de um grupo, né? De um grupo que também são discípulos de Jesus, e nós nos tornamos irmãos. Amém? E o que é que um irmão faz com o outro? O irmão ama, o irmão cuida, o irmão abraça, o irmão defende, o irmão protege, o irmão, né, guia, o irmão presenteia, o irmão abençoa, o irmão libera a palavra de bênção, o irmão sonha o melhor para o outro irmão e ora pelo outro irmão para que o outro irmão se dê bem, para que ele tenha bênção de Deus na sua vida. Um irmão torce por outro irmão para o bem. Os discípulos de Jesus têm vínculo com Jesus mais do que sanguíneo, né? Fazem parte de uma nova família. Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus capítulo 14, versículo 19 diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Olha aí, os discípulos de Jesus partilham do que recebem de Jesus, partilham aos outros. A partilha do milagre às multidões necessitadas. Todo discípulo faz isso. E o discípulo que não faz isso, ele corre um grande perigo de receber o pão. Vocês lembram dessa história, né? Vocês lembram dessa história? Que Jesus multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não tinha comida, ele estava o dia inteiro com Jesus ali, e Jesus virou para alguns discípulos dele e falou: ó, dê para eles de comer. Eles falaram: mas como? A gente não tem nada para dar, não tem dinheiro, nem que a gente tivesse muito dinheiro aqui, não ia dar para comprar comida para toda essa gente. Despede eles para que eles vão para os seus lares comer na casa deles. Jesus disse: não, vocês têm que dar. E eles descobriram que tinha um menininho lá com 5 pães e 2 peixinhos. E esse menino entregou nas mãos de um dos discípulos, e os discípulos entregaram esses pães na mão de Jesus. E Jesus multiplicou os pães. E quando, no ato da multiplicação, Jesus mandou organizar em grupos. E no ato da multiplicação, Jesus entregou esses pães e esses peixes nas mãos dos discípulos. E os discípulos distribuíam para a multidão. Recebiam na mão de Jesus e distribuíam para a multidão. E quando eles perceberam que suas mãos estavam vazias, eles voltavam de novo e pegavam das mãos de Jesus e distribuíam de novo. O discípulo que não partilha a palavra de Deus, que não partilha uma oração, não ora pela vida de um outro, que não abençoa a vida de um outro, que não fala de Jesus, que não partilha esse pão espiritual, esse pão de Deus que ele tem recebido, essas revelações, essa unção de Deus. O discípulo que não partilha isso, ele pode incorrer em alguns erros na vida dele. É ele ter a sensação que as mãos dele está cheia, porque ele recebeu Jesus e não entregou para ninguém, então ele tem pão na mão. O problema é que pode ser que esse pão fique embolorado, e ele tenha pão na mão embolorado. Não tenha pão novo, pão quentinho do céu, revelação nova de Deus, experiência nova com Deus. E aí ele não entrega para o outro, ele tem o perigo de não ter a necessidade, porque ele acha que tem o pão na mão, de não ter a necessidade de voltar até Jesus e buscar as mãos de Jesus. E aí o que acontece? Ele vai morrer espiritualmente. Porque o cristianismo, a vida cristã, a consciência discipular, a consciência de um discípulo é receber das mãos de Jesus e se alimentar e passar para o outro e perceber que as suas mãos estão vazias para ter a necessidade de voltar de novo para buscar Jesus. Você entende isso? Por isso a gente precisa estar sempre buscando de Jesus. Por isso que às vezes a gente
tem a sensação de insaciedade, de falta de saciedade. Por isso que a gente ouve o sermão, por isso que a gente vem no culto, por isso que a gente vem na igreja, por isso que a gente vem buscar Deus, mas parece que muitas das vezes a gente sai, a gente chega em casa, na primeira luta a gente se sente no vazio, no deserto, numa prova, seco no dedo, seco de alma. Por quê? Porque às vezes está cheio de pão, mas pão colorado. Não entendeu que tem que tirar isso, que tem que buscar pão quente da mão de Jesus, que tem que entregar e sentir a necessidade de buscar de novo de Jesus. Orar, clamar. Então o discípulo de Jesus precisa partilhar o pão também, partilhar a vida do outro. Hoje pela manhã os irmãos adultos estavam aqui estudando a palavra de Deus, e eu acho interessante isso, porque Jesus diz assim: quando deres esmola, Jesus não diz assim, quando vocês pensarem na esmola, quando vocês pensarem, será que é certo ou não dar esmola? Quando vocês pensarem, será que é correto esmolar, dar esmola ou não? Jesus não diz assim. Jesus diz assim, quando vocês derem esmola. Assim como Jesus diz, quando vocês orarem. Assim como Jesus diz, quando vocês jejuarem. Né? Que era o que estava sendo estudado. Ou seja, a generosidade precisa explodir, no bom sentido, no coração dos discípulos, e a gente tem que abençoar os necessitados também, sim, porque isso é bíblico e cristão. Não é? Partilhar. O discípulo de Jesus partilha para ele poder ter necessidade de buscar de novo da mão de Jesus. Vamos lá, mas o discípulo de Jesus também tem o discernimento da administração, né? Interessante, por que Jesus, depois de multiplicar pães e peixes para todo mundo lá, ele mandou agora recolha o que sobrou? E aí foi recolhido 12 cestos, né? 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Então, não sei se você sabe, mas o Brasil dizem que é um dos países que mais se joga comida no lixo. Não sei que posição está, mas isso é muito sério, né? Nós encontramos o Senhor Jesus. Olha que interessante, gente. Nós encontramos o Senhor Jesus dizendo, olha, essa parte que sobrou aí, coloque dentro de alguns cestos e tragam, né? Não desperdicem. E aqui a gente pode ter algumas lições importantes como discípulos de Jesus. A lição da administração, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para partilhar, da administração que Deus tem colocado nas nossas vidas. Eu achei interessante um dado que eu ouvi lá na televisão esses dias, que 65% dos brasileiros não tem dinheiro guardado ou não investe o dinheiro. Vive ali do olho. Pagou as contas, terminou de pagar as contas. Aí eu pensei, Jesus, eu acho que eu estou no grupo dos 65%. Aí depois eu lembrei, falando que ele ainda falou, não, nós estamos investindo lá no consórcio. Glória a Deus. É mesmo. Eu achei que, né? Administração do recurso, né? Saber administrar, pedir a sabedoria de Deus, não esbanjar, ser generoso, abençoar, semear, mas saber usar o nosso recurso, porque às vezes a gente entra em algumas enrascadas financeiras, não é só pelo mercado, é pela situação do país, mas é pela nossa negligência e falta de sabedoria, no lidar com o cartão de crédito, no lidar com o cheque, no lidar com tantas outras coisas, falta de sabedoria administrativa. Isso eu estou falando também para mim, que a gente tem que se cuidar. Graças a Deus, louvo a Deus pela vida da minha esposa que me ajuda com isso aí. Ela que ajuda, ela é uma mulher nesse sentido abençoadora mesmo, né? Porque só dá uma dorzinha de barriga, a gente quer usar o cartão. As cartão. Não está vendo sair o dinheiro do bolso? Né? Dói quando você tira 50 do bolso para pagar o meu Deus, está muito caro, são 50, voltou só 25. Agora que você passa o dinheiro plástico, né? Como dizia o irmão, passa o dinheiro de plástico ali, você vai passando dinheiro de plástico, né? Quando viu aquela bola. Então os discípulos de Jesus evitam o desperdício, tem administração, tem sabedoria. Pede sabedoria de Deus, pede sabedoria para o recurso. É generoso, é abençoador, mas ele também cuida do desperdício, ele vigia com isso. Você, esposa, mulheres presentes, homens presentes, né? Vigiemos com isso. Estamos vivendo um tempo de pelejas e dificuldades
dificuldades, mas Deus tem provido as nossas necessidades. Amém, gente? Amém. Deus tem nos provido, Deus tem nos abençoado com muitas bênçãos, mas nós temos que saber usar essas bênçãos para sermos abençoados, abençoarmos e ainda termos a reserva. Lembra da reserva? Lembra das 10 virgens? Das 10 discípulas prudentes que tinham reserva de azeite nas suas lamparinas? E quando o noivo chegou, as 5 insensatas viviam no limite. Viviam ali no limite. E quando o noivo chegou, lá pela meia-noite, tudo apagado, tudo escuro, elas não conseguiam seguir o noivo, porque suas lamparinas não tinham mais azeite e elas ficaram no escuro. Isso pode ser aplicável para a nossa vida também financeira. Por que às vezes a gente cai numa escuridão financeira? Por isso, tá? Então, o nosso Senhor Jesus disse aos discípulos, a todos os discípulos, recolham o que sobrou. Recolham. Evite desperdício. Mas vamos seguir aqui, Mateus capítulo 14, versículo 26. Agora nós temos os discípulos do mar agitado, nós temos os discípulos dentro do barco, o barco sendo agitado por um lado e para o outro, e os discípulos estão sozinhos, porque Jesus subiu para orar lá na montanha, e Jesus mandou os discípulos entrarem naquele barco, e eles estão lá no meio do lago, do mar, na Galileia chamado, e o mar está bravio, agitado de um lado para o outro, e lá pelas voltas das 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, vem Jesus caminhando, eles desesperados, porque o barco estava quase para afundar, e eles falaram, e agora, o que vai acontecer? Gritando, desesperados, eles veem alguma coisa diferente vindo no mar em direção a eles, caminhando em direção a eles, e aí eles gritaram entre eles, é um fantasma, é um fantasma. Percebe como os discípulos, percebe como mesmo sendo discípulo de Jesus, nós temos alguns costumes, nós temos algumas prisões, nós temos algumas cadeias passadas, né? Temos pensamentos que às vezes precisam ser libertos. Todo discípulo tem lá os seus fantasmas. Eu coloquei entre parênteses aqui, porque significa um bocado de coisa, né? Significa um bocado de coisa. E Jesus, eles gritaram, Jesus falou, não tenho medo, sou eu que estou indo na direção de vocês. O discípulo não está isento de correntes passadas das quais ele precisa ser livre. O que você precisa ser livre? Que está perdurando, que está continuando, que está alarmando seu coração, que está alarmando sua alma, que está trazendo medo, que está trazendo insegurança, que está trazendo depressão, que está trazendo angústia, que está trazendo aprisionamento à sua alma, que está trazendo aprisionamento à sua vida e que faz você desesperar na hora dos mares agitados. O que é? Que fantasma é esse que está agoniando você? Que fantasma é esse que está agoniando seu coração? Você não deixa de ser discípulo porque você tem essas dores, porque os discípulos também têm suas dores, porque os discípulos também não são super-homens, porque os discípulos também clamam, gritam, e a gente tem que de vez em quando fazer isso mesmo. Em vez de ir para frente em Facebook, a gente tem que ligar o rádio lá em casa, o nosso rádio, e colocar um som lá, um louvorzão bem alto, assim para os vizinhos ouvir, dobrar o nosso joelho e gritar, Jesus! Tem misericórdia de mim, me socorra dessa angústia. De vez em quando tem que desabafar dessa maneira nos pés do Senhor Jesus. Aquele desabafo de choro. Sabe quando você ajoelha, você chora, você lamenta, você abre seu coração, você rasga seu coração, você coloca as amarguras, você coloca as mágoas, você coloca aquilo que está fazendo mal para a sua alma, que está sufocando, que está roubando seu fôlego. Roubando seu fôlego. Precisa fazer isso. Precisamos fazer isso. Porque o discípulo de Jesus, ele tem os seus fantasmas. Mas o discípulo de Jesus, ele sabe para quem gritar e para quem clamar e para quem expor os seus fantasmas e as suas lágrimas. É para Jesus. É para o Mestre. Quando o Mestre diz, sou eu, eles entendem. E Jesus entra no barco e o mar acalma. E o barco acalma. Acalmar de Deus. Você precisa que Deus acalme seu coração nessa noite? Você precisa que sua alma seja acalmada nessa noite?
Você precisa ser livre de alguns fantasmas do passado ou até do presente, que têm assustado seu coração, que têm alarmado você. Eu já contei para vocês uma história. Vou contar de novo para quem não viu. Eu morava lá em Belém, anos atrás, e eu fui visitar um amigo meu, eu fui na casa de um amigo meu. E lá, pelo menos, era muito novo esse negócio dos guardinhas que passam na rua, sabe? Escutando aqueles apitos. Era muito novo esse negócio, e eu era novo também. E eu estava dormindo lá na sala e eu comecei a ouvir aquele barulho, um som diferente. E eu comecei a ficar com medo. Comecei a engatinhar aquele negócio lá, e era um som diferente que vinha. E eu começava a clamar o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Parece que quanto mais eu clamava, o sangue de Jesus está repreendido, parece que aumentava o barulho. Pronto, vou morrer aqui agora. É alguma coisa aí. Sabe quando o medo aumenta o negócio? Faz a volumar, o negócio é desse tamanho, parece que ficou grandão. Porque quando a gente está com medo é assim, parece o povo de Israel lá diante do Golias, né? Mesmo que o Golias era grande, mas ele parecia ter 100 metros de altura, porque o medo faz o gigante ficar maior. O medo faz a coisa ficar maior. O medo e a insegurança faz o problema ficar bem maior. E eu comecei a ficar com medo daquele negócio e eu repreendi. Olha, irmãos, foi dormir de madrugada. Porque de vez em quando voltava, acho que o camarada passava andando. Eu não sei o que aconteceu comigo. Sinceramente, foi medo mesmo. No outro dia eu falei para um amigo aí correndo, rapaz, é um guardinha que passa por aí fazendo um barulho do sangue de Jesus, não tem poder. Perdi a noite por causa de um negócio desse. Gente, o medo pode travar a gente na caminhada com Deus. Pode travar. Se conhece alguém que não vem para a igreja porque tem medo de cair? Conheço. Eu conheço gente que você convida para vir, não, pensar, vai que eu vou lá e eu caio lá. Gente, tantas coisas terríveis, né? Mas os fantasmas da vida não podem atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus. Os discípulos de Jesus, eles não estão isentos de equívocos, de erros. Mateus capítulo 15, versículo 23 diz: Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe pusesse as mãos e orasse sobre elas, e os discípulos os repreendeu. 2 vezes ou várias vezes os discípulos de Jesus, por falta de discernimento, mesmo caminhando com Jesus, de alguma maneira se equivocaram, erraram na sua maneira de ser. Tentaram atrapalhar pessoas que queriam chegar perto de Jesus. Então, o discípulo de Jesus não é porque ele é discípulo, porque ele é servo, que ele não vai ter os seus equívocos, os seus momentos de erros e de falhas, porque somos seres humanos. Mas é muito sério atrapalhar uma pessoa de chegar a Jesus. É muito sério atrapalhar uma pessoa de chegar a Jesus por causa do nosso testemunho. É muito sério atrapalhar uma pessoa de chegar até Jesus por causa das nossas ações, por causa das nossas reações. É muito sério isso. E esses discípulos fizeram isso e foram repreendidos por Jesus, repreendidos duramente por Jesus. Primeiro eles disseram: deixa, Senhor Jesus, despede essa mulher que ela está gritando, fazendo barulho aqui, vindo atrás do Senhor. E Jesus disse: não. Depois eles falaram para as crianças: Senhor, essas crianças fazendo barulho aí, vindo, deixa essas crianças. Jesus falou: não, pare com isso, é delas o reino. E abraçou as crianças e abençoou as crianças. Essas crianças estão atrapalhando Jesus. Essas crianças vão atrapalhar o ministério, vão atrapalhar as pessoas de entender. Jesus falou: não, deixa eles virem a mim, porque é deles o reino. Então, os discípulos de Jesus também, nós temos que ficar ligados para que nós não sejamos instrumento de pedra de tropeço na vida das pessoas que querem chegar a Jesus. Dos pequenininhos que querem chegar a Jesus. O discípulo de Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 20. Mateus 16, 20, o discípulo de Jesus, então advertiu os discípulos de que ninguém
dissesse ser ele o Cristo. O discípulo de Jesus precisa ser discreto nas suas ações, nas suas atitudes. Jesus falou para os discípulos: não é hora do Filho do Homem ser revelado, então vocês calmem, eu estou me revelando a vocês. E a gente sabe que existem segredos e situações que a gente tem que abrir o nosso coração para Deus, unicamente para Deus, unicamente para o Senhor Jesus, unicamente para o Pai, rasgar o nosso coração e a nossa vida diante de Deus com discrição. A gente sabe que muitas pessoas, no contexto bíblico, que foram indiscretas na sua vida, perderam muitas coisas, como o rei Zedequias, né? O Ezequias, que mostrou lá todo o seu palácio, aquela coisa toda, para os embaixadores da Babilônia, e depois perdeu tudo. Né? Vamos seguir. Mateus capítulo 17, versículo 23. Estou terminando, irmãos. Mateus 17, 23. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. A gente sabe, acabei de falar, isso aqui que eu acabei de falar. Os discípulos passam por esses momentos de aperto no coração. Os discípulos de Jesus passaram sem entender que o Mestre deveria ser moído, deveria ser morto, deveria passar por situações. E se você está passando nessa noite por algum tipo de tristeza, por algum tipo de abatimento da sua alma, saiba que Jesus está aqui olhando para você, Jesus está aqui colhendo suas lágrimas, Jesus está aqui para lhe dar um abraço de perdão, de restauração, para que você tenha força para continuar a sua caminhada com Ele. Em nome de Jesus. E em último lugar, os discípulos de Jesus são participantes de experiências sobrenaturais. Mateus capítulo 17, versículo de número 6, diz: E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. O que é isso aqui? Os discípulos, 3 discípulos de Jesus, foram levados por ele, lá no Monte da Transfiguração, e Jesus os chamou, Pedro, Tiago e João, e quando subiu lá, começou a orar com eles. E a Bíblia diz que Jesus estava orando e aconteceu um mover naquele lugar. A glória de Deus inundou aquele lugar. A presença de Deus inundou aquele lugar. E os discípulos ficaram abismados pela glória de Deus. O discípulo de Jesus, que deseja andar em comunhão e em intimidade com Jesus, terá experiências sobrenaturais. Pastor, por que eu não tenho essa experiência? O nível da sua entrega, o nível da sua dedicação, o nível da sua vida queimada no altar vai ser o nível de revelação que Deus te dará. Quanto mais você se entregar, mais Deus se revelará a você. Por que os outros discípulos não estavam ali? Porque Jesus gostava mais de Pedro, Tiago e João? Porque Jesus decidiu gostar mais de alguns do que de outros. Jesus nos ama incondicionalmente a todos nós. E Jesus, e a Bíblia diz, e Deus falou: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, versículo 3. A intensidade do clamar, a intensidade da entrega a Jesus, a intensidade do coração queimando por Jesus, será a intensidade das revelações que Jesus te dará. Se você deseja viver na racionalidade na vida com Deus, você será um crente racional. E você não terá revelações sobrenaturais. E você não terá mover sobrenatural. Porque Deus não é mal educado. Aliás, um dia ele falou para uma igreja, né? Parece estranho, mas ele falou para uma igreja: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e com ele celebrarei e ele celebrará comigo. Jesus é muito educado e Jesus deseja dar revelações profundas da sua glória. Você quer isso na sua vida? Você deseja isso? Revelações, profundidade, vida com Deus, revelações
experiências sobrenaturais. A gente tem que fazer isso. A salvação é de graça. A salvação é de graça, irmãos. É pela graça. Mas o mover de Deus precisa de pagar preço. O que você está falando, pastor? É isso mesmo. Jejum, oração, devoção, campanha de oração, semana de oração, vigílias, vida com a boca no pó, vida entregue a Jesus. Você deseja ter revelações, experiências com Jesus, você precisa participar dessas atividades da igreja. É o que eu tenho falado para alguns irmãos. Você deseja crescer em Deus, você precisa estar em atividades que promovam a sua edificação espiritual. Tá? Edificação espiritual. Marca na sua agenda, marca na sua vida, vem orar. Nós começamos agora uma campanha de 21 sábados de oração e jejum. Estamos esperando pelos líderes dessa igreja, por toda essa igreja, principalmente os líderes. O que é que um líder vai dar para alguém se ele não tem? Que pão ele dará para alguém se ele não tem pão quente de Deus? Quente do céu. Oração, consagração, jejum, semana de oração, irmãos, é uma tristeza. Nós temos semanas e semanas de oração e temos líderes que faz mais de ano que não vêm num dia da semana de oração para buscar a presença de Deus, para ter alguma coisa quente para ministrar para os seus liderados. Como é que diz o gaúcho? Que barbaridade. Tipo. Você deseja ter experiências com Jesus? Amém, gente? Amém. Glória a Deus, eu também desejo. Vamos buscar de Jesus? Vamos buscar de Jesus? Vamos buscar de Jesus? Amém? Glória a Deus.